mestre, o vento balançou meu barco. Queridos, a paz de Cristo para todos, amém? É uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Quero parabenizar a igreja pelos seus 17 anos. Trago um abraço também da Figueira. É um bom lugar para servir também a Figueira. E eu quero dizer aos irmãos da minha alegria de estar aqui com os irmãos. Eu amo o Pilar, irmãos. Eu sou nascido, praticamente criado neste lugar. Eu já tomei banho em todas as lagoas do Pilar que você possa imaginar. Eu já joguei bola em todos esses campos da redondeza. Conheço muitos irmãos que aqui estão. Eu, verdadeiramente, se não fosse para morar em Cancún, não tem outro lugar melhor para morar do que no Pilar. Amém, irmão? Pilar é terra santa, ok? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu passo aqui todos os dias, tenho orado pelos irmãos. Eu tenho uma profunda admiração pelo pastor Efraim, pela sua esposa, ok? Pelo ministério que exerce neste lugar. E eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão. Eu estava assistindo a peça aqui e eu consegui me identificar quem eu sou na peça, né? Eu sou aquela irmã arretada aqui, né? Do facão, cadê ela? Tá aí? Do Ceará, eu sou carioca, mas eu sou meio retado. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Confesso aos irmãos que é muito difícil sair da nossa igreja. Não é fácil não, irmão. Eu tenho que sair escondido de lá, né? Porque o povo, se souber que eu venho, essa turma aqui não sabe que eu vinha para cá não, gente. Eles leram no Facebook, vieram para cá atrás de mim, né? Mas é bênção de Deus, graças a Deus. Estou aqui, já falou já da minha sogra, aleluia, glória a Deus. Ministério completo, Deus é comigo. Minha sogra é minha ovelha. Lá na igreja é assim, olha, eu ensino o seguinte, eu uso o princípio de Miriam. Miriam falou mal de Moisés. Moisés era o profeta. E ela pegou o quê? Lepra. 1 milhão de israelitas ficaram parados no meio do deserto por 7 dias por causa de um comentário maldoso da sua irmã. E ela era mais velha do que Miriam, do que Moisés. Ela também era profetisa, ela tinha o direito de falar. Só que Deus aparece na história e pergunta para Miriam: quem te deu autorização para falar do meu servo? Dele cuido eu. E Moisés escutou isso. Lá da tenda, Moisés escutou Deus falar com Miriam e com Arão. Moisés saiu correndo e disse: Deus não mata não. Okay? Então eu uso esse princípio lá na igreja. Se falar mal do pastor, vai pegar lepra. Alguns eu corro, outros não. Moisés intercedeu. Como a minha sogra é minha cunhada, é minha ovelha, aleluia! Já entendeu o princípio? Sim, né? Não pode falar mal de mim não, e eu desço cajado lá. Bom, vim também com a minha esposa, está aqui o Pedro também, e a turma abençoada. Mateus capítulo 28, que hora termina o culto aqui? Normalmente? Meia-noite? Ah, você não me conhece não, você falar isso para mim não. Graças a Deus, eu estou muito feliz. Mateus 28, todo poderoso. Isso, eu vou adiantar e voltar. Isso, bacana. Mateus 28, verso 16. Eu sou o pregador da fé, irmãos. Eu gosto de pregar fé. Eu não tenho mensagem nenhuma. A mensagem não é minha, a mensagem é sempre de Deus. Eu sou apenas um intérprete. E eu gosto de pregar o poder, eu gosto de pregar a manifestação de Deus na vida dos crentes, na vida da igreja, na vida e no poder. Eu prego um Deus poderoso. Eu não prego um Deus mais ou menos, um Deus que talvez resolva. Tem uma passagem de Lucas, capítulo 8, que os discípulos estão no barco com Jesus. E o mestre está dormindo. E aí vem uma tempestade no mar.
E a tempestade era tão grande que os discípulos temeram. Eles ficaram com medo pela tempestade. Irmãos, pense comigo, Jesus estava naquele barco. E se ele estivesse naquele barco, se o barco afundasse, seria o primeiro submarino da história da humanidade. Porque o barco que Jesus está não pode afundar. E se afundar, ele tem poder para transformar no submarino. E aí eles foram acordar Jesus. Os discípulos foram acordar Jesus com uma palavra estranha. A palavra é estranha. Mestre, não te importas que nós venhamos a perecer? Você não tem preocupação com a gente? Como assim? Como assim? Não tem preocupação? Jesus levantou e eu imagino os discípulos tirando água do barco, a briga que era para tirar água do barco. Eles tinham baldes para fazer isso. Qualquer pescador que tem balde no barco para tirar água. Por maior que seja a embarcação, por melhor que seja, sempre tem como tirar água. E naquele tempo não era diferente. Jesus, quando levantou e disse: homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Imagina o Pedro dando um balde para Jesus ajudar. Aqui, você quer ajudar, Jesus? Toma um balde aqui, ó. Como assim? Jesus falou: não quero balde nenhum não, eu vou acalmar o mar, eu vou aquietar o vento, porque todo o poder é meu. Meu irmão, eu não sei a luta que está na tua vida, eu não sei a dificuldade, mas eu quero te dizer uma coisa: não dê balde para Jesus, porque Ele tem todo o poder para transformar a tua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Tem gente querendo dar balde para Jesus, querendo ajudar Jesus, e Ele tem todo o poder, e eu quero pregar isso nessa noite. Mateus 28, mesmo assentado, verso 16, diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: você quer ler isso comigo? É-me dado... Pode ser de novo? É-me dado... Verso 19, deixa eu ler. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que palavra é essa? Glorificado seja o nome de Jesus para o todo sempre. Essa palavra é para os discípulos. Esta palavra, irmãos, não é para os fariseus, não é para aqueles que não serviam. Jesus aqui está sendo levado aos céus. Ele já ressuscitou, lá no capítulo 28, verso 1, ele ressuscita, aparece os discípulos e são as últimas instruções para os discípulos. E ele faz essa declaração aqui, ele aparece e diz: olha, eu vou dar autoridade para vocês, mas alguns duvidaram que ele tinha todo o poder. Jesus tem todo o poder, e eu vou usar a primícia, eu vou usar o início, que você sabe que Jesus Cristo é Deus. João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Você sabe que Jesus é Deus. Então Jesus na terra é a manifestação de Deus nesta terra. Ele veio em carne para morrer por mim e por você, e Ele tem todo o poder. Quando Jesus decide, não tem quem impeça a sua decisão. Quando Jesus abre uma porta para alguém, ou quando Ele fecha uma porta para alguém, não tem ninguém que possa dizer ao contrário. Os fariseus, saduceus, os judeus entraram numa discussão, se Jesus era maior que o templo, se Jesus era maior que Abraão, se Jesus era maior que Moisés, que era o grande profeta. Jesus falou assim: está diante de vocês quem é maior que o templo,
quem é maior que o profeta, quem é maior que Moisés. Eu sou, eu posso fazer, eu tenho todo o poder, eu tenho a tua vida na palma da minha mão, os fios da tua cabeça, os cabelos estão contados. Ele tem todo o poder, ele tem poder para curar um câncer, ele tem poder para curar um casamento e restaurar, ele tem poder para pagar as dívidas. Jesus é todo poderoso, e ele aparece para os discípulos dizendo isso: eu tenho todo o poder. De Gênesis, Apocalipse, você vê a manifestação de Deus operando. Jesus está tentando ensinar isso para a igreja. Vocês têm 17 anos, Deus está operando, mas eu quero dizer que o melhor de Deus ainda está por vir na vida de vocês. Esse lugar é pequeno para o que Jesus quer fazer. Eu aprendi algo: o número de cadeiras que você tiver na igreja é o número de gente que Deus vai trazer para a igreja. Nós estamos ampliando a igreja lá de 400 pessoas para 900. O poder não é meu, o poder não é da equipe, o poder é de Jesus. Se tiver lugar para receber, se tiver lugar para acomodar, se tiver de gente disposta, o milagre é dele. Sexta-feira eu entrei no hospital, no Moacir do Carmo. Nós estamos com uma membra fundadora da igreja, já em fase terminal, 83 anos, uma coisa assim, a igreja está toda abatida. E entrei, a médica disse: olha, só um milagre. Eu falei: agora que Jeová gosta de operar, é agora. Quando alguém diz assim: acabou a porta, acabou a possibilidade, é a hora que ele entra. Ele tem todo o poder. Hoje, passou uma semana já dessa palavra da médica. Hoje ela voltou a se alimentar e já está sentada. A última palavra sempre é de Jesus. Você pode dizer para quem está ao seu lado: a última palavra sempre é de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, ele vem manifestando o seu poder. Certa vez um profeta foi chamado no Antigo Testamento porque um machado, uma ferramenta cara, caiu dentro da água. E o dono do machado estava desesperado, mandou chamar o profeta. Ele chegou e disse para o profeta: assim diz o Senhor, flutue o machado. E o machado flutuou em cima da água, e a turma toda de boca aberta, com aquele machado flutuando. E se eu sou o profeta, eu digo: quem criou a gravidade mandou o machado flutuar. Meu irmão, a tua vida, a tua casa, a tua família está debaixo das potentes mãos do Senhor, e é Ele que tem todo o poder. Ele muda a gravidade. Daniel capítulo 2 verso 20 vai dizer isso. Ele muda as estações, Ele faz o sobrenatural acontecer. Romanos capítulo 4 a partir de 17 vai falar isso. Ele chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Ele tem todo o poder. Jesus vai passando no meio do caminho com os discípulos. Ele vê um homem assentado, o nome dele é Levi, conhecemos na Bíblia como Mateus. Ele está sentado, a tradição diz que existe 200 cobradores de impostos, uma sem a esquerda, sem a direita, cobrando impostos. Jesus passa, olha para Levi e diz: vem e segue-me. Levi pode ter levantado e perguntado: tu me conheces? Tu sabe quem eu sou? Sou um publicano, eu sou um cobrador de impostos, eu estou a mando do governo romano, extorquindo o povo judeu. Jesus disse para ele: antes de você nascer, os meus olhos já estavam em você. Querido, antes de você nascer, Jesus já te conhecia. Você é um projeto de Deus. O Deus escreveu o seu nome na eternidade. E quantos podem glorificar a Deus por isso? Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua história. O Espírito Santo, que também é Deus, é a Trindade, é a única pessoa que não precisamos explicar nada para Ele. Ele nos conhece por fora, Ele nos conhece por dentro. E Jesus está dando essas palavras para os discípulos. Os discípulos estão na escola de Jesus.
Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Meu irmão, pare de se relacionar com Jesus como se ele não tivesse poder. Jesus não precisa de relógio, ele é o dono do tempo. Ele não precisa da semana que vem. Enquanto você está aqui, ele pode salvar a sua família inteira. Enquanto você está aqui, Deus pode estar levantando alguém para lembrar de você, para poder te abençoar. Ele tem todo o poder. E ele vai ensinar os discípulos quando anda por cima das águas. Em Mateus 14 fala sobre isso. Quando ele vai andar por cima das águas, ele manda os discípulos irem para o outro lado. E a travessia era perigosa porque o tempo já estava fechando. Meu irmão, mesmo que seja difícil, mesmo que esteja formando uma nuvem, uma tempestade, se Jesus te der uma ordem, pode ir, porque Ele vai te abençoar. Ele diz: entrega o teu caminho para mim, entrega o teu coração para mim, e eu vou te dar uma vida, e uma vida com abundância. Jesus não deve nada para ninguém, meu irmão. Ele diz isso para Pedro: não há quem tenha deixado casa, carros, amigos, fazenda, por amor de mim, que já não receba 100 vezes mais nesta terra, e no futuro a vida eterna. Ele nunca se atrasa, Jesus nunca se atrasa, Ele tem todo o poder. E Ele dá uma ordem para os discípulos. Ele diz para os discípulos: vá para o outro lado, e debaixo de uma palavra. Meu irmão, esta igreja aqui está debaixo de uma palavra. É uma palavra para avançar, é uma palavra para conquistar. E escute, toda pessoa que cruza aquela porta, independente do seu credo, independente da sua religião, independente do seu passado, automaticamente ao cruzar a porta, recebe a proteção divina, debaixo de um ministério, e a bênção vai correr atrás de você. Aleluia! A Bíblia diz que a bênção correrá atrás de você. Deuteronômio 28, a partir do 2: darei ordem, a bênção para ir atrás de você. É igual, irmãos, eu preguei isso na minha igreja, quando Jesus fala para Pedro. Eu ainda estou no texto de Mateus, capítulo 14. Quando Jesus fala para Pedro, só um minuto. Vai para o alto mar. Ele falou: eu pesquei a noite toda, Jesus. Jesus falou: não estou te perguntando isso, eu estou mandando você ir para o alto mar. Ele falou: porque o Senhor está mandando, eu vou. Lança a rede do lado direito. Ele deve ter falado: não tem peixe nenhum do lado direito. Jesus falou para ele: rapaz, eu dei ordem aos peixes, siga aquele barco, pode ir. E Pedro errava o caminho, porque de vez em quando a gente erra o caminho, em vez de a gente ir para lá, a gente vai para lá. Jesus falou: é para o lado direito. Ele jogou o lado esquerdo, os peixes foram para o lado esquerdo. Ele foi impaciente, jogou a rede do lado direito. Jesus falou: peixe, siga, entra naquela rede. E quando eles puxaram em obediência, era tão grande, irmãos, a pesca, era tão maravilhosa, que ele teve que chamar os amigos, ele teve que chamar quem estava do outro lado, ele teve que chamar a família. E eu acho lindo isso, irmãos, porque quando Pedro está com a rede cheia, ele faz o sinal para João, que está lá na areia, e fala: pode vir, olha, aqui tem cura, aqui tem bênção, aqui tem restauração, aqui tem prosperidade para fazer para você também, pode vir. E João não fez nada, não seguiu ordem, não emprestou barco, não fez nada. Estava lá no bar, na areia, lavando. Está no texto, irmão, é só você ler. Ele está lavando lá. Pedro falou: pode vir, ó. E eu quero profetizar na tua vida, querido. Não é peixe pequeno, não, é peixe grande que Jesus está mandando para você. Quantos tomam posse disso? Amém? Amém? Lá na igreja, ano passado, nós oramos pelo Enem, para os universitários passarem. E, irmão, eu estou até preocupado. 3 fazendo direito, 2 fazendo psicologia. Falei: daqui a pouco esse pessoal vai me botar no banco. Irmãos, quando você entrar nesse lugar aqui e a bênção for ministrada na tua vida, creia que Ele tem todo o poder. Amém?
O pastor Efraim está aqui para te abençoar, querido. E ele anda por cima das águas, a tempestade assolando, aquela coisa difícil, os discípulos com medo, uma tempestade. Pedro olhou e viu Jesus vindo por cima das águas, e os discípulos disseram: um fantasma, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue explicar. Mas milagre, irmão, não é para explicar, milagre é para viver e tomar posse. Para de querer explicar tudo, para de querer dar razão para tudo. Jesus tem todo poder, o teu Deus é um Deus sobrenatural e todo poderoso. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor, a sua família está toda aí sentada aí, seu pai é músico da igreja, qualquer dia eu te conto a história da minha vida. Você contar a história, eu vou pedir o meu pai para vir aqui contar a história dele. 4 casamentos, um filho com cada mulher. Vou pedir para papai falar como é que ele fumava maconha, você ter noção. O Ricardo aqui conhece a minha mãe, que faleceu, foi para a glória com Jesus. Pergunta para ela como é que ela era da pá virada. Jesus também usa coisa esquisita, meu irmão. Ele tem poder para transformar maldição em bênção. Aleluia, ele tem todo o poder. Jesus vem andando por cima das águas. Pedro apavorado: é um fantasma. Mestre, é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até o Senhor. Jesus falou: pode vir, você conhece a história. E Jesus sobe no barco, depois Pedro afunda, ele sobe, e ele dá uma ordem, irmãos, ao mar: aquieta-te. É o que está no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu sou Deus na tua vida, eu é que muda a tua história, sou eu que abençoo, sou eu que salvo, sou eu que curo, e a última palavra sempre é de Jesus. Irmãos, eu já escutei que mar tem braço, mede o mar por braças. Agora eu não sabia que mar tinha ouvidos, porque ele deu ouvidos à voz de Jesus, porque até o mar e o vento se calam para ouvir a voz de Jesus. E se Jesus mandou o mar calar, porque se Jesus desse oportunidade, o mar ia falar. O mar ia falar: eu tenho que obedecer, porque ele é Deus de cima e também é Deus de baixo. O mar ia falar: ele é o Todo-Poderoso. O mar ia falar: ele move os céus e a terra. Irmãos, Deus deu ordem ao profeta para que ele profetizasse em cima de um vale de ossos secos. E o profeta chega e Jesus, o Senhor pergunta para ele, Deus pergunta para ele no Antigo Testamento: tu acha que eu tenho poder para fazer isso? O profeta diz: é claro que tu pode fazer qualquer coisa, para ti nada é impossível, tu sabes que pode. E ele diz: profetiza, abre a boca diante desse mar de ossos, e ele dá uma ordem profética. Meu irmão, você vai sair daqui nesse aniversário com o coração cheio do poder de Deus, para profetizar no seu trabalho, para profetizar na sua casa, para dar ordem. Ele disse: eu estou dando poder para vocês. Abre a boca e fala, profetiza, diz na casa é uma bênção. Olha, na minha família ninguém era evangélico, só eu me converti. Eu me converti aos 17 anos de idade, a minha esposa, minha sogra, todo mundo envolvido com o espiritismo. Minha mãe nos forróis, meu pai no mundo, mas eu profetizei e dei ordem aos vales dos ossos secos, e diz assim, diz o Senhor: levante-se um grande exército, e os ossos vão tremendo, e vão colando, e a pele vai crescendo, e a turma fica assustada, e eu imagino o exército marchando. Olha, está a minha família toda marchando. Irmãos, olha, meu sogro não queria saber de Jesus, não ia à igreja, afastado, e a gente orando, juntou minha esposa, juntou meu filho, juntou minha sogra, juntou minha cunhada, juntou meu pai, a gente vai orando, o exército vai crescendo, e é assim, se ele fez na minha vida, ele fez na tua vida. Hebreus capítulo 13 vai dizer isso.
Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Profetiza, porque o exército vai se levantar. E aí meu sogro vem torcendo assim, sabe? Vem torcendo, não quer vir. E Deus pega o anzol e joga lá embaixo, lá, e fisga ele, porém um anzol no seu nariz, e vem puxando, e ele vem igual um peixe, assim, Todo domingo agora, ele vai lá no gabinete de manhã, para tomar café e receber uma oração. O mundo espiritual, meu irmão, está se movendo. Escute, olha, quando você cruzou naquela porta ali, nesse dia aqui, o mundo espiritual está se movendo ao teu favor. Jesus tem todo o poder. Você pode dizer para quem está ao seu lado? Jesus tem todo o poder. Mas assim não, sem fé não. Pode dizer, vira para o outro lado e fala: ó, Jesus tem todo o poder. Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade. Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, ou agora ou depois, tudo. E é isso que Jesus está falando para os discípulos. Ele está falando: é me dado todo o poder. Eu vejo os crentes se relacionando com Jesus como se ele não tivesse poder. Conversei com a psicóloga agora, esses dias. Ela falou assim: como é que vocês pastores fazem? Porque todo psicólogo tem um psicólogo também para ajudar. Ela recebe os problemas dos outros e ela se consulta com uma psicóloga e assim sucessivamente. Ela perguntou: como é que vocês fazem, os pastores? Vocês têm um psicólogo? Eu falei: tenho. Tem? Você conta tudo para ele? Eu falei: tudinho. Tudo mesmo, tudo, falo tudo. E antes que haja uma só palavra na minha boca, Ele já sabe o que está no meu coração. Ele me conhece nas entranhas da minha vida. Ele sabe, Ele é o dono. Ela falou: meu Deus, que intimidade do psicólogo contigo. Como é que é o nome dele? Eu falei: Jesus Cristo. E citei para ela que diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus tem todo o poder. Os discípulos, por que Ele está falando isso para os discípulos? Pensa comigo. Porque eles se esqueceram. A gente se esquece. A gente fala de um Deus tão grande, mas na hora de viver a gente não profetiza isso. A gente não fala. Ele continua dizendo para os discípulos: portanto, ide. Você precisa ir. A igreja precisa ir. A igreja precisa ensinar. A igreja precisa batizar. A igreja precisa discipular. Precisa multiplicar. A visão tem que ser grande. Jesus não chamou ninguém para ficar sentado. A visão, a missão tem que ser grande. Quando Jesus chega diante de uma missão, que Ele olha para a igreja e vê o coração da igreja, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem dado poder, Ele tem feito coisas sobrenaturais, Ele tem feito um mover de Deus. Ele está dizendo para você: você tem que se levantar, você tem que ir, porque eu vou revestir a sua vida de autoridade. Ele diz isso em Atos capítulo 1, versículo 8: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis o dínamos, a virtude, o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas. Igreja Batista do Pilar, Betel do Pilar, vocês precisam avançar com o poder de Jesus. Irmãos, pregue no poder de Jesus, pregue na autoridade de Jesus, batize em nome de Jesus. Marcos 6,54 é o mesmo texto de Marcos 14. É o mesmo texto, você está entendendo, amém? Amém? O mesmo texto. Só que o Marcos 6 não tem, ok? Tem o que Mateus não tem. Que ele fala assim: quando Jesus desceu do barco que acalmou o vento, Ele disse para os discípulos trazerem e anunciarem. Porque em Mateus 10 ele diz: vai até a cidade e curar os enfermos, chama para o culto, chama a turma para cá.
chama para abençoar, pode trazer os enfermos. Esse lugar aqui, irmãos, ele não é um lugar qualquer, aqui é lugar de cura, é lugar de restauração, aqui é o lugar onde a pessoa entra falida, entra quebrada, entra sem esperança, e a palavra é ministrada, o poder entra e a pessoa vai sendo renovada. Você encontra a pessoa nas drogas, triste, falida, mas de repente o poder do Espírito Santo entra na vida dela e ela vai sendo transformada. Você consegue encontrar um mendigo, que ele é um empresário, um casamento falido, restaurado. É o poder do Espírito Santo. Nós devemos sair, porque nós receberemos a virtude, receberemos o poder e seremos revestidos. Jesus diz em Mateus 6, pode trazer os enfermos, pode trazer, que esse lugar aqui vai haver transformação. Quantos acreditam nisso? Amém? E aí Deus dá estratégia, dá células, dá pequenos grupos, Ele vai ampliando. Cada lugar Ele trabalha de uma forma, cada lugar Ele transforma a vida de forma diferente dos outros. Jesus está falando isso para os discípulos. Ele diz, eu tenho poder para desfazer o mal. E aí por isso que eu disse que eu sou igual àquela irmã que estava aqui. Irmãos, é tão séria a batalha espiritual, que até por crianças nós somos afrontados. Que o encontro de criança possessa, irmãos, não está no gibi. Porque demônio não escolhe idade. Tem batalha, irmãos, que não é no intelecto. Tem batalha que tem que ser resolvida no joelho. A igreja precisa orar. Jesus falou assim, eu vim para desfazer as obras malignas. E quando Ele dá uma palavra, irmãos, quando foram prender Jesus para crucificá-lo, Ele deu uma palavra e caíram todos no chão. E é assim que Ele quer fazer na tua vida. Todo o mal da sua vida será retirado em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Ele diz isso em 1 João. Ah, pastor, eu não consigo. Medo, libertação, transformação. E ele dá a última palavra, e eu já estou encerrando. Ele diz, eu estou convosco todos os dias da tua vida. Está no mesmo texto. Todos os dias. Eu me lembro que está em Mateus 14, antes de ele andar sobre as águas. Mateus 10, ele manda chamar a turma. Falou para os discípulos, vai de 2 em 2, entrai na casa, ministrai a paz. Se houver filho da luz ali, a paz repousará sobre ele. Se não houver filho da luz, a paz retornará para vós. Não leva ouro, não leva prata. Não fica preocupado com casa, com carro, com fazenda. Essas coisas passarão. Olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai lá e prega. E aí os discípulos chamam a turma toda. Chega no capítulo 14, Jesus vai para o monte. 6 horas de um sermão. Misericórdia. Só Jesus para conseguir isso. 6 horas pregando, a turma com fome. Todo mundo com fome. Os discípulos falaram, mestre, se fosse na minha igreja eu ia falar que eram os diáconos. Viu, Efraim? Mas como eu estou na sua igreja, eu não posso usar os discípulos por diáconos. Pastor! O que foi, cara? Ele tem todo o poder, meu irmão. Ele tem todo o poder. Chegou um e falou, acabou o sermão, tem que liberar a turma. Ô pastor, está pregando muito. A turma está com fome, tem que despedir a turma. O senhor tem consciência não, Jesus? Só porque o senhor é Jesus, o senhor está achando que pode fazer isso aí? Está na hora, pastor. Tem que ver os gols do Fantástico. O senhor não trabalha amanhã. Jesus falou assim, o que vocês têm para comer aí? Aí apareceu um menino lá, com 5 pães, 2 peixinhos. Pô, mas aí não dá não.
Jesus, você tem algum problema de cabeça? Não dá isso aí. Falou, pega o peixinho desse aí. Pode, segura aí. Pô, Jesus, agora só tem um. Pega o pão. Dá para o discípulo. Deu para o outro discípulo. Só tem 4. Pega mais um. Só tem 3. Pega mais um. Só tem 2. Jesus ficou com 1. Falou, agora acabou. Agora não tem mais jeito, né? Ele deu para os discípulos. Ele não deu para a multidão. Jesus deu para os discípulos. E os discípulos que deram para a multidão. Está no texto. Foi os discípulos que deram para a multidão. Não foi Jesus. A cobertura espiritual é dada aos discípulos, aos apóstolos. A cobertura espiritual é dada aos obreiros, aqueles que se lançam na mão do Senhor. Por isso que a igreja precisa estar aos pés do Senhor. Ele deu o pão no último, alguém deve ter falado, pô, mestre, agora acabou. Só tem um, é pouquinho, meu irmão, um pouco na mão de Jesus, alimenta uma multidão inteira, 5.000 homens. Fora mulheres e crianças, num total aproximado de 12 a 15 mil pessoas para serem alimentados. E Jesus pega o pão e levanta o pão e dá graças a Ele, parte o pão no meio. Esse é o segredo da igreja, é dar graças a Deus na luta, na vitória, na prova, na dificuldade, porque quando o povo glorifica na tribulação, Ele faz a multiplicação. E Jesus parte o pão e dá o pão para o discípulo. E nesse meio do caminho que ele entrega o pão para o discípulo vai acompanhando, o apóstolo vai acompanhando o pão para receber. Quando ele olha para o pão de Jesus, o pão cresceu. Uau! O pão cresceu! Uau! Meu Deus! É um milagre! E aí ele olha para o pão de Jesus grande. Quando ele está olhando para o pão de Jesus que cresceu, ele olha para o pão dele, cresceu também. Ele fala, meu Deus, Jesus parte outro. E ele fala, agora eu vou acompanhar. Esse Jesus pode estar fazendo alguma coisa. Ele tem pão escondido aí, não é possível. O que acontece com esse pastor? O que acontece com essa igreja? Tem problema, tem dificuldade, tem escândalo, mas a igreja permanece em pé, porque ele é o dono da igreja, diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer. É igual o crente, ele apanha, ele é perseguido, o cristão é demitido, ele falha, ele enverga igual palmeira, mas quando o vento passa, Jesus põe ele de pé de novo, porque a multiplicação está nas mãos de Jesus. E o discípulo fala, quero ver ele fazer isso de novo. Jesus parte o pão, e agora ele fala assim, vou ficar olhando para ver se Jesus vai tirar algum pão de algum lugar. Isso é uma conjectura, porque tem gente assim, que ele quer ver para depois embarcar. Eu disse isso para os meus jovens, que só vão em evento quando eles estão afim. Tem uma turma que só aparece quando está afim. Não é o caso daqui, aleluia, glória a Deus. Chegou a menina aqui, né? Um beijo. Falei para eles assim, ó. Se você não se preocupar com o reino de Deus, possa ser que na hora que você precisar, um milagre não aconteça. Eu ganhei uma bolsa para um pré-vestibular de R$600 para medicina. Eu nem falei para que era. R$600 por mês. Um casal da igreja decidiu dar para um jovem da igreja. Lá tem um negócio assim sensacional. Milagre da multiplicação lá é coisa grande. Eu falei para o líder dos jovens, escolhe o jovem mais comprometido com a igreja e paga. Dá R$8.000 por ano. Vai pagar a passagem e o lanche também. Falei, escolhe o jovem mais assíduo, que não vem para a igreja arrastando chinelo. Escolhe o crente que não é fofoqueiro. Eita glória, a mensagem é outra, vamos lá. Eu não estou na figueira não posso esquecer isso não. A gente prega muito na nossa igreja, esquece. Está na igreja dos outros, aleluia. Tem discípulo que é assim, irmãos, ele quer ver um milagre. Ele quer ver o pão crescer, ele fica de olho no pão de Jesus. Quero ver crescer, quero ver. Jesus parte o pão, dá para ele, ele segura o pão e fica olhando para o de Jesus.
Não cresceu. Porque tem gente na nossa vida que acha que a gente não vai crescer, irmãos. Tem gente na nossa vida que acha que a gente depende dele para alguma coisa. A nossa dependência, irmão, vem de Jesus. Aleluia. A tua vitória, irmão, está na mão de Jesus. O crescimento da igreja não depende de homem, não. Depende de homem para trabalhar, porque o milagre da multiplicação é de Jesus. Pode fazer, pode crer, pode ministrar, pode trabalhar, pode acordar mais cedo, porque Ele vai te abençoar. O Salmo 35 vai dizer isso. Deus é o maior interessado na tua prosperidade. Ele fica olhando para o pão de Jesus, talvez você vai crescer com o pão na mão. Quando ele olha para o dele, virou pão bisnaga. Na minha época tinha um pão chamado bengala, era um pão grande. E não era mais pãozinho não, agora era um pãozão. Ele fala, meu Deus, eu não vi, mas Jesus fez. Quando ele olha de novo de Jesus, o pão está grande também. E quanto mais tira, mais tem. Quanto mais tira, mais tem. É igual a igreja. Quanto mais tentam roubar a paz, mais paz a igreja tem. Quanto mais membros sai, mais Jesus manda membro para a igreja. Lá eu tenho orado lá, pela turma lá da igreja. Falei, Senhor, se tu quiser passar com o vento, passa. Deixa os crentes de verdade. Para que eu fui falar isso, gente? Para que eu fui falar isso? Eu perdi uns 20. Aí eu chorando no gabinete. Aí eu lembrei de João Batista. Essa é boa. João Batista, o pregador. Pregava. Homem duro. João Batista não tinha esse negócio de ficar apertando a mão dos outros na porta da igreja, não. O cara era rude, grosso. Ele foi falar com o governador da cidade. Pegou no cavalo do governador, na alça aqui, ó, na rédea, e disse assim, governador, você é um adúltero. Você está saindo com a mulher do teu irmão. Imagina. O cara vestia pele de camelo, comia gafanhoto. Tinha esse negócio de beijinho, Pai do Senhor, com João Batista, não, gente. O negócio dele era duro demais. Qual era o sermão dele? Era um sermão lindo. Qual a mensagem dele? Raça de víboras. Sabe o que é víbora? Chamando a turma de cobra. Chamando a turma para arrependimento, falou, Deus vai cortar a tua raiz. Imagina João Batista batizando, no Rio Jordão, água cheia de barro, a turma sem cadeira nenhuma, sem ar-condicionado, no meio do deserto, gente, turma tudo em volta, e aí vem aquele cara caloteiro da cidade, aquele cara que não paga ninguém, mal falado, pode vir, ô Cascavel, vem você, pode vir, sua víbora, peçonhenta. Caramba! A turma morreu uma víbora e agora nasceu para Jesus, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pode vir a próxima cobra. Surucucu. E aí, seu pecador, é hoje que tu vai morrer para o mundo. Outro, jararaca. Jararaca lembra outra coisa, né? Não posso falar, minha sogra está aqui hoje, gente. Eu prometi que não ia falar isso, Efraim. Não posso falar. Não vou falar, gente. É jararaca. Sogra é bênção de Deus, aleluia. Depois eu te conto outra história sobre isso. Vem a jararaca. João Batista mergulha e vai mais um salvo. Porque é assim que Jesus faz. Ele tem todo o poder para transformar. Vem a outra, Nádia, aquela cobra. Fica em pé. Não é igual aqui não, só na Figueira que tem isso. Na Figueira, irmãos, tem umas cobras que ainda não se converteram. Ela lança o veneno para longe. Tu tá lá em Manaus, o veneno pega você. Fica em pé na altura de um homem. João Batista, vem você também. Cabum. João Batista fala, pode vir um outro. Só que quando ele olha,
Agora não é uma cobra. Agora é um cordeiro que tira o pecado da humanidade. João Batista fica atônito, olhando Jesus entrar na água, e a turma que estava gritando, um alvoroço todo que estava no Rio Jordão, fica um silêncio como esse. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vem diante de João Batista. João Batista se prostra e diz para ele: eu que careço de ser batizado por ti, e eu não posso te batizar. Eu não queria batizar Jesus. Jesus falou: deixa, João Batista, eu estou transferindo uma autoridade para você nessa hora. Olha, vou repetir, olha. Eu estou transferindo autoridade para você nesta hora. E João Batista batiza. E ele sai. E ele diz: esse homem vai morrer na cruz por nós. Ele vai mudar a nossa história. Ele tem todo o poder. João Batista diz assim: a partir de hoje, vocês não vão mais me seguir, porque é necessário que eu diminua e que ele cresça na minha vida. Igreja, escute isso. É necessário que nós venhamos a diminuir e Jesus venha crescer na nossa vida. E ele sai. E João Batista, a partir daquele dia, desaparece da história da Bíblia. Ele é decapitado e o ministério dele acaba. E ele dá reconhecimento a esse Jesus que transformou e multiplicou os pães. E essa questão de multiplicar os pães é interessante. E eu só aprendi depois que fui estudar um pouco mais, que Deus falou comigo. Depois que os discípulos distribuem o pão para os 12.000 pessoas e o peixe, e todo mundo está saciado, o texto diz que sobraram 12 cestos cheios. Quantos cestos sobraram? Quantos cestos? 12. Pergunto à igreja: por que não 14? Nós começamos a história com 1 cesto, 5 pães e 2 peixinhos. De repente, sobraram 12 cestos cheios. Você imagina, Jesus falou: recolha tudo para que não possa desperdiçar. Você imagina os discípulos andando com um cesto nas costas, falando assim, ó: pô, esse cara aí é sinistro, velho. Ó, tem coisa que a Bíblia diz que a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. 12 cestos. E eu aprendo uma coisa tremenda, irmãos. Jesus não deve nada para ninguém. 12 cestos, irmãos, 12 apóstolos, 1 cesto cheio para cada apóstolo. Quanto você cuida da obra de Deus, Deus cuida da tua vida nos mínimos detalhes. Ele tem poder para encher o teu cesto. E os discípulos agora vão carregar. Você entendeu o que eu quero dizer? Amém? Meu irmão, quando você trabalha para Jesus, o seu cesto fica cheio. Eu digo isso para os porteiros que estão lá na igreja. Eles ficam na portaria, perdem o culto, lida com o público, não é fácil. E eu tenho visto Deus encher o cesto deles. E eu quero profetizar na vida dos discípulos desta igreja, que estão debaixo do ministério do pastor Efraim: o teu trabalho não é vão no Senhor. Uma hora Jesus vai encher o teu cesto. Aleluia. Irmão, Ele tem poder, Ele é todo poderoso, Ele te dá cobertura espiritual. Eu gosto do que Jesus diz, irmãos, em Marcos: pode trazer toda pessoa morta espiritualmente que chega na presença de Jesus é curada. Ele tem todo o poder. Toda vez que a morte se encontrou com Jesus, Ele foi ressuscitado. Todas as vezes. Jesus se encontrou com Lázaro, ou Lázaro se encontrou com Jesus, e a morte tornou-se em vida.
Talita estava morta, se encontrou com Jesus e ela veio à vida também. O filho da viúva de Naim se encontrou no sepultamento e ela foi ressuscitada, porque ele tem poder para chamar a vida de volta. Você sabe por que que os dois ladrões da cruz, morreram depois de Jesus? Porque aonde Jesus está, não tem morte, meu irmão. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem todo o poder. E essa presença, meu irmão, vai te acompanhar todos os dias da tua vida. Ele vai te acompanhar na tua casa. Nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhuma praga chegará à tua vida. E se chegar, pode ter certeza que Ele tem poder para restaurar. Eu quero orar com você nessa noite, meu irmão. Eu sei que não estou só, e já posso crer que há